é forçada, não existe uma migração porque está muito bom aqui, eu não quero essa coisa boa, eu vou para um lugar pior, tá? É bom lembrar desse detalhe, ok? Vamos para mais um item, turma. Natalidade e fecundidade. É necessário saber qual é a natalidade que aquele país, que aquele município ou que aquele estado tem. Para isso, você tem que saber quantos filhos as mulheres estão tendo. A mulher é a referência nesse sentido, não adianta querer saber do homem, tá bom? Por exemplo, nos anos 50, a média de filhos por mulher no Brasil, 6, tá bom? Hoje é menos de 2. Olha, praticamente diminuiu bem menos da metade a quantidade de filhos que as mulheres estão tendo nesse período. E daí? Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu para que as mulheres tivessem menos filhos? Vou deixar essa pergunta no ar, porque eu vou respondê-la quando eu chegar na pirâmide etária que vem depois, tá certo? Então, o número de filhos que a mulher tem, é claro, você pega um grupo de 1000 mulheres e faz uma média aí, soma tudo e divide. É simples a conta, né? Para que você tenha a média, porque uma vai ter 3, outra vai ter 2, outra vai ter nenhum. Soma dessas 3 mulheres, por exemplo, e você tem a média. Claro que você precisa de um grupo maior. Quem que faz isso no Brasil? É o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cada vez que tem um censo, ou seja, a contagem da população, já existe a coleta desses dados, tá bom? Você vai saber o número, naquela residência onde foi feita a entrevista, quantas mulheres tem, quantos filhos cada uma tem. No final das contas, eles somam tudo e fazem a divisão e vão ter a média e vão divulgar isso porque, como eu disse para vocês lá no início, saber quantas mulheres existem e a idade dessas mulheres e também a questão da fecundidade é importante para qualquer empresa, porque a mulher tem um poder de decisão hoje muito grande na família. Então é interessante conhecer esses dados, tá certo? O nosso próximo item, densidade demográfica. O que é densidade demográfica? Turma, é simples. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha no mapa que nós temos aqui. Olha só, se fosse pela definição, é o número, você pega o número total de habitantes e vai dividir pela área. Tem 10 habitantes, tem 10 quilômetros, ficou simples a conta, né? Claro que isso não acontece de uma maneira tão, um número tão simples. Mas olha ali, ó, nós temos um mapa aí para você observar. Como que é o Brasil hoje? Como está a densidade demográfica do Brasil? Perceba, olhando para esse mapa, por favor, e mentalize, tire uma fotografia mental desse mapa que está na tela para vocês, que a maior parte da população brasileira se concentra onde? Se concentra no litoral. E conforme você vai para o oeste brasileiro, por exemplo, os estados do Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, Amazonas, tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. O restante do país acaba concentrando toda a sua população, e praticamente 60% da população brasileira vive até 100 quilômetros longe do litoral. É muito próximo. É só lembrar que São Paulo tem mais de 15 milhões de habitantes. Apenas a região metropolitana. É muita gente no mesmo lugar. Pense que o Brasil está em torno de 190, está com uma população de 190 milhões de habitantes. Se você entrar na página do IBGE, que é uma página oficial do governo brasileiro, tem um reloginho lá, chama-se Pop Clock, que está contando, fazendo uma estimativa da população brasileira. E nós estamos aí em torno de 190 milhões de habitantes. E tendo aí praticamente 8% da população, é muita gente num lugar só, se concentrando numa área só. Qual é o problema de ter uma densidade demográfica? Quando uma cidade tem um crescimento vertical para cima. Turma, calcula comigo. Num lote onde morariam 5 pessoas, uma família de 5 pessoas, você constrói um prédio e passam a morar ali em 300, 400 pessoas, dependendo da quantidade de apartamentos que tem esse prédio. E daí? E daí que tem que levar energia para essas pessoas, e daí que tem que tirar lixo que essas pessoas geram, água para essas pessoas, ou seja, gera um problema social
que precisa ser resolvido. As regiões metropolitanas do Brasil hoje não têm mais aonde colocar o seu lixo. Lembra da ideia do eco-neomalthusiano que eu falei lá no início? Nesse ponto eles estão certos. Aonde nós vamos colocar tanto lixo que geramos todos os dias? Faz a conta de quanto você gera. Pelo menos 2 quilos de lixo por dia você está gerando com certeza. Agora multiplique pela população do seu município, pela população do seu estado e pela população brasileira. Não tem onde colocar, tá bom? Pessoal, lembra que no início eu falei para vocês que nós íamos estudar a pirâmide etária? Pois é, ela já vai para a tela para você, mas antes deixa eu fazer um alerta aqui que é importante. Todos os anos tem pirâmide etária nos vestibulares. Faz o teste, entre na internet, vá lá e busque vestibular, geografia, pirâmide etária. Você vai ver como aparece isso todos os anos. Agora o que vai acontecer? Eu vou explicar ponto por ponto como se faz uma leitura, porque você não precisa decorar, você precisa saber ler uma pirâmide. Se você souber ler essa daqui, você vai ler qualquer uma que venha depois. Daí você mata a charada e vai gabaritar a prova, tá bom? Então vamos analisar os dados. Acompanhe. Do lado esquerdo sempre está a população masculina, homens. Do lado direito sempre a população feminina. Perceba que existe uma coluna por idades. Essa daí são as faixas etárias. E normalmente, dificilmente vai aparecer de outra maneira, 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 60 a 64. E é claro, quanto mais a população viver, vai passar dos 80 anos, no caso, como está hoje a pirâmide do Brasil. Nos anos 50, turma, essa pirâmide era encerrada ali, ó, nos 60, certo? De 60 a 60, aparecia assim, ó, mais de 60 anos. Hoje nós já temos uma população vivendo um pouco mais, mas eu comento isso na sequência. E lá embaixo, na base da pirâmide, está a percentagem. Por exemplo, acompanhe, vamos dar uma olhadinha. De 0 a 4 anos, em 2007, veja quanto de homem tinha, que é em 2007 é o azul, nesse caso. Aqui está sobreposta 2 pirâmides para você fazer a comparação, tá? Normalmente aparece uma, então eu já coloquei 2 aí para nós podermos analisar melhor. E em 97, 10 anos antes, olha o tanto de homens que tinha. Olha para a direita agora e veja a população feminina. Quanto tinha de mulher, o azul, e em 97, 10 anos antes, o quanto tinha de mulher. O que aconteceu? Você percebe que começou a ter um estreitamento dessa pirâmide, ela foi se estreitando na sua base e ela começou a alargar conforme a idade vai avançando. Uma dica, vamos pensar que você tivesse que escrever um texto sobre isso. O que você ia dizer? Você vai dizer que começou a nascer menos criança a partir de 1997. As mulheres passaram a ter menos filhos. Pessoal, você deve se perguntar, por que as mulheres passaram a ter menos filhos? Veja, a partir dos anos 70, o Brasil vai se tornar um país urbano, porque antes o Brasil era um país rural. Em que sentido? A maior parte da população vivia na área rural. Por exemplo, 1950, de cada 100 pessoas que o Brasil tinha, 75 moravam na área rural e apenas 25 na área urbana. A partir dos anos 70, com a Revolução Verde, um monte de coisas que aconteceu, a industrialização, houve a migração para a área urbana. Veja como uma coisa está ligada com a outra. Essa migração para a área urbana deu às mulheres uma oportunidade que antes elas não tinham. Qual é essa oportunidade? Ir para a escola. Ir para a escola deu para a mulher um conhecimento o seguinte. Ela aprendeu a fazer o planejamento familiar. Ela aprendeu o uso de preservativos e também da pílula. E daí, a partir disso, ela começa a pensar, pera lá, se eu quero estudar, eu preciso gastar mais tempo. Não posso cuidar de filhos. Automaticamente, ela já começa a pensar, já é um planejamento familiar aí. Só o fato dela aprender a ler uma bula de um anticoncepcional e fazer esse planejamento já cai bastante o número de filhos no Brasil. Ela começa a trabalhar. Pensa comigo. Se antes, vou dar um exemplo básico. A minha avó,
E isso aconteceu, se você for perguntar para os seus pais e para as pessoas mais velhas, casou com 12, 13 anos. As pessoas casavam com 12, 13, 14 anos. Uma mulher que casa com 12, 13 anos, 14, que depois dos 15 começava a ser titia, ela tinha uma vida fértil até os 30, 35 anos. E ela como não usava-se preservativo, que morava na área rural, ela passava a ter um filho no máximo a cada 2 anos. Se você fosse perceber, passava 10 anos da vida dela grávida. Então, não dava tempo para estudar, não dava tempo para trabalhar. Com esse planejamento, isso muda tudo. Automaticamente vai cair a taxa de natalidade. Então, você tem que ter uma explicação por que caiu a taxa de natalidade. E a explicação está aí. Em relação ao número de filhos que as mulheres passaram a ter a partir do momento que ela vai para a área urbana. Pensa, se ela entrou na escola, foi para a faculdade, ela vai sair da faculdade com 20 e poucos anos. Aí ela quer fazer um mestrado. Aí ela quer se firmar no mercado de trabalho. Até acontecer isso, ela já tem 30 e poucos anos. Diminuiu o período fértil. Mesmo que ela queira ter mais filhos, já vai diminuir muito isso. E ela está trabalhando fora. Então é o seguinte, família pequena. Isso mudou até a maneira dos engenheiros e dos arquitetos planejarem os apartamentos. Pegue um apartamento antigo, veja quantos quartos. Pegue uma casa antiga, aquele monte de quarto. Hoje os apartamentos são menores, porque as famílias são menores. Veja, então é uma questão social, mais um motivo para você aprender sobre isso. Mas continue olhando para a pirâmide. Vamos voltar aí porque tem mais um dado interessante. Por favor, na tela. Olha só, o que aconteceu? Houve um avanço muito grande na medicina, que ajudou a diminuir a taxa de natalidade, mas ajudou as pessoas a viverem mais. Como eu disse antes para vocês, em 1950, a população do Brasil não chegava aos 60 anos. Poucos chegavam aos 60 anos. A maioria morria antes, a taxa de mortalidade. Hoje, o que aconteceu? O avanço da medicina proporcionou as pessoas a viverem mais. Então, hoje, se tem um crescimento da população brasileira, não é tanto pelo nascimento, e sim pelas pessoas poderem viver mais. Só que tem um problema aí. Pensa comigo. Se a pessoa vive mais, o que acontece? Ela vai ficar mais tempo aposentada. Se ela fica mais tempo aposentada, da onde vem o dinheiro da sua aposentadoria? Perceba, se você lê jornais, se você acompanha as revistas que tem por aí, esta é uma discussão atual. O que fazer com a população que está se aposentando e vai ter dinheiro para elas? Por quê? Para ela estar aposentada, alguém tem que estar trabalhando. Turma, quem de vocês trabalha, a família de vocês trabalha, tem uma percentagem do salário que ela recebe no contra-cheque, para quê? Que vai para a aposentadoria. Então perceba que entender sobre natalidade, mortalidade, saber ler uma pirâmide, está relacionado às questões sociais, inclusive que envolvem o seu futuro. Tá certo? Pessoal, tá aí então a aula sobre população. Acredito que deu para perceber como é importante isso. E eu tenho certeza, esse final de ano, quando você chegar no vestibular, leu as questões, alguma coisa sobre a população vai estar ali. E você vai dizer, já aprendi sobre isso. Então, bons estudos, boa prova. Até mais.